O que o SBT aprendeu em 2024? Por que as aberturas das novelas da Globo perderam brilho? Por que a Record não faz remakes dos seus sucessos do passado? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, seja muito bem-vindo ao No Play News, o espaço, o canal onde a gente fala de televisão sempre a partir do seu interesse. Aqui você tem o Vanucci Responde, tem a coluna do Vanucci, tem uma edição da noite, tem a revista de sábado, muito conteúdo, papo de novela, muito conteúdo para você que gosta de teledramaturgia, que gosta de novela, que gosta dos bastidores da televisão, das notícias da TV. Também tem o Vanucci Responde, né? 3 vezes por semana a gente vem aqui conversar sobre televisão a partir do seu olhar. Perguntas que são enviadas através das minhas redes sociais, nos espaços reservados aos comentários aqui no vídeo, ou então através do portal Alta Definição com Vanucci. Vamos à primeira pergunta, que é do Rodrigo Antunes. O Rodrigo Antunes diz o seguinte: Vanucci, parabéns pelo excelente canal. Obrigado. Tenho assistido ao Melhor da Tarde nas últimas semanas. O programa às vezes tem de 30 a 45 minutos de notícia e comentários. Depois, fofocas. As receitas geralmente ficam super corridas no final. Essa estratégia para tentar segurar o público do Neto e levar até o Brasil urgente afasta aquele ar de programa de variedades e feminino das tardes. Por que a Band não mudou a Kátia para as manhãs até hoje? Já que as novidades do Bora Brasil só ficam na promessa. Poderiam criar um novo programa para as tardes nos moldes do antigo Márcia. Acho que caberia melhor nesse cenário vespertino atual da Band. Rodrigo, lá na Band muito se fala sobre a programação. Mexer no período da manhã, mexer no período da tarde e tentar solucionar alguma coisa. O Melhor da Tarde é um espaço que está lá há muitos anos, né? Que muitos diretores ali, ou uma boa parte do alto comando da Band, acredita que ali é o melhor horário para uma programação feminina. Agora, concordo com você, né? Você tem um programa esportivo de um lado, você tem, no outro lado, você tem um programa jornalístico, talvez ali não funcione muito, né? O horóscopo, essas coisas todas. Tem uma troca 2 vezes de público, né? Ou troca para chegar, troca para sair. O ideal seria realmente a Kátia no período da manhã, mas houve lá, né, dizem, né, que houve uma reunião e que isso não foi acertado. Se fala nos bastidores da Band a ideia de desenvolver uma revista eletrônica, um programa para o período da manhã, no lugar do Bora Brasil, e que possa, nesse Bora, ter, ou no novo formato, né, no Melhor da Manhã, por exemplo, você ter debates, você ter prestação de serviço, você ter jornalismo, ter receitas, algo que possa vender. Porque viram ali que o Bora Brasil, do jeito que ele é formatado, fica mais difícil de vender. Agora, também não custa nada botar ali alguns dos seus né, colaboradores, coloca ali comentaristas, tenta dar uma diversificada. O que a gente tem visto está todo mundo muito igual, de manhã, à tarde e à noite. Mas a ideia é realmente mexer ali. Já até falaram de Paulo Matias pela Band, quem sabe para o ano que vem. Vamos a mais uma pergunta da Cecília. A Cecília Mendes, ela diz o seguinte: Vanucci, a Globo tem vendido suas novelas para adaptações em vários países. A Avenida Brasil ganhou a versão na Turquia. Com essas crises nas novelas, será que não está na hora da Globo fazer o mesmo? Será que a Globo conseguiria comprar os direitos de Usurpador e fazer a sua versão? Cecília, a Globo acabou de comprar Carrossel, né? Que é um produto lá que fez muito sucesso no SBT, comprou os direitos para alguma adaptação aqui, né? Tá de olho em Carrossel, em Chiquititas, para trazer esse universo para a sua dramaturgia. Dizem que primeiro no Globoplay e depois na TV aberta. Mas o fato é que talvez as histórias criadas por autores brasileiros tenham navegado muito ali perto dessas tramas e por isso acaba comprando para ter os direitos, né? Será uma tendência, né? Você comprar os textos bons e ter o direito de adaptá-los, né? De fazer a sua versão local. Mesmo porque a Globo reina ali sozinha na língua portuguesa praticamente, né? Você vai ter muitos textos lá em espanhol, você vai ter muitos textos em inglês, agora tem né, da Turquia, você tem os textos coreanos, mas, né, aqui no Brasil são poucos os países que falam português, então seria uma boa opção. Até onde eu vi, até onde eu sei,
tudo com muita cautela, passo a passo. A ideia é estimular, sim, os autores brasileiros a criarem mais. Vamos a mais uma pergunta do Diego. O Diogo Medeiros, ele diz o seguinte: Vanucci, sempre adorei acompanhar as aberturas de novelas e temos muitas belíssimas. Infelizmente, hoje deixam a desejar e muito. Eu acho que Vale Tudo merecia uma abertura digna de Hans Donner nos 60 anos da Globo. Por que as aberturas de novelas estão sem graça? Por onde anda o mestre das aberturas das novelas da Globo? Diego, Hans Donner tem feito coisas muito pontuais ali, né? Tem tocado a vida dele de uma outra forma, longe da TV aberta. O livro Biografia da Televisão Brasileira, a capa é dele, né? E foi uma grande honra para mim e para o Flávio a gente contar com Hans Donner nesta que é a biografia da televisão brasileira, fala de todas as emissoras, né? Realmente, eu concordo com você, né? As aberturas lá de trás, elas eram mais interessantes, ousadas, né? Usavam da tecnologia, estavam um pouquinho à frente do tempo, né? Eu acho que o que a gente vê agora é uma tendência de estar tudo muito igual, né? O que é tendência internacional, com as suas vinhetas, com as suas séries, acontece mais ou menos aqui no Brasil. E outra, a TV brasileira, nessa competição que vive, descobriu que se botar grandes vinhetas ali, ela perde, né, o público, o engajamento do público. O público muda, né? Então a vinheta hoje já não é o que abre, ela fecha o primeiro bloco para dar início à história depois, né? Então ela tem um outro papel, eles tentam simplificar ao máximo, né? Mas dizem, até perguntei isso já uma vez lá na Globo, eles falam assim, não, mas está dentro de todas as tendências internacionais. Vamos a mais uma pergunta? Jacó Almeida. Yock diz: por que a Record não faz remakes de suas novelas clássicas que foram sucesso, como As Pupilas do Senhor Reitor e O Príncipe e o Mendigo? Jacó, a Record teve grandes textos lá atrás, né? Lauro César Muniz escreveu lá, outros grandes autores escreveram, enfim, teve um período muito lá, né? Final dos anos 60, início dos anos 70, bem ali, né? A metade dos anos 60 em diante, teve uma dramaturgia muito forte, né? Depois, nos anos 70, aí desapareceu, depois voltou uma outra dramaturgia. Acho que poderia buscar ali alguns textos, né? Buscar na sua própria história, mas tem um problema. As Pupilas, por exemplo, já houve um remake fora, não está com a Record esse direito, né? Então, quando você busca um remake, você vai precisar negociar. Benedito Rui Barbosa, contratado da Globo, tem, né, ligação com a Globo, então ficou mais fácil de comprar a obra dele e fazer o remake, né? Como Vale Tudo, que o texto está lá. Então você tem, né? Quando você é proprietário do texto, fica mais fácil. Esses textos mais antigos, nem todos ali estavam registrados, não. Fica mais difícil para fazer, tem que negociar um por um. A Record, ela fez Escravizaura, que não é um texto dela, fez Dona Xepa, que não é um texto dela, né? Que foram exibidos na Globo. Eu acho que olhar um pouquinho para a própria história é que às vezes a nova diretoria da Record não quer olhar lá para trás essa história que foi a família do Paulo Machado de Carvalho quem construiu ali. Com acertos, com erros, mas foi o que trouxe a Record até os dias atuais. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é da Patrícia Mendes. A Patrícia diz o seguinte: Vanucci, com a saída do Raul Gil, o SBT precisará ajustar a grade da tarde de sábados. A TV não tem nada que preste aos sábados. Até o Mion tá cansativo já. Por que o SBT não coloca o The Voice Brasil para bater de frente com o Caldeirão? Patrícia, será que seria uma boa forma, um reality ali sábado à tarde? Será que as pessoas, o grande público assistiria? Eu gosto do The Voice, né? E confesso para você que prefiro ele à noite do que no sábado, porque eu tenho mais tempo à noite para sentar e assistir o The Voice. Acho que como um produto premium assim, bem capaz do SBT, buscar esse formato para o seu horário nobre. Domingo, ou sábado à noite, ou durante a semana à noite. E aí depois espalha para tudo. Eu acho que o sábado, né, se o Lucas Guimarães realmente ocupar um bom espaço ali, acho que ele ocupa e acabam ajeitando no SBT. Agora, tudo para 2025 no SBT tem uma questão de custo, tem uma questão de rentabilidade. Nenhum passo será dado sem antes calcular se haverá retorno ou não, de audiência e principalmente de faturamento. Vamos a mais uma pergunta? Esta é a última desse episódio, é do Lucas Silva. O Lucas diz o seguinte: Vanucci, vimos que em 2024 o SBT cometeu vários erros.
As grandes apostas de Daniela Beirute não funcionaram. O único acerto foi o Sabadão com Virgínia. Tivemos programas cancelados e a audiência não se recuperou. Em sua avaliação, faltou um planejamento concreto para 2024? O que fez o SBT perder o público em 2024? Já para 2025, a emissora pretende inovar seu elenco e alguns apresentadores entram no radar da emissora, como Sônia Abrão, Thiago Leifert e Rodrigo Faro. Podemos esperar um SBT mais competitivo e forte em 2025? Será que a emissora aprendeu com o fracasso de 2024? Lucas, eu acho que assim, falar em fracasso de 2024 é forte. 2024 foi um período de grande reestruturação do SBT. Veio de uma aposta que a Daniela fez em 2023 ainda, começou a trocar ali toda a diretoria, a Daniela precisou trocar toda essa diretoria, arriscaram numa nova programação, um novo norte. Eu sempre usei essa palavra para você, né? O SBT buscou um novo norte e precisa ter tempo para fazer isso. E ela deu todos os tempos. Chega Mais, o Tudo é Nosso, o Tá Na Hora resistiu com a chegada do Datena, e talvez isso mude um pouco o futuro do Tá Na Hora. Mas eu acho que assim, a grande aposta, Quero Chega Mais, realmente não funcionou. Por quê? Não funcionou porque foi um programa desenvolvido, e desde o começo eu falo disso, que foi desenvolvido mais pensando na forma, no formato, em ter carinha de internet para ser modernoso, do que realmente no conteúdo. O conteúdo era frágil. O conteúdo não era para quem está na frente da televisão. O conteúdo estava ali para qualquer outro público, menos o público de TV aberta. Tentou se arrumar, foi se ajeitando, a audiência foi subindo, teve altos e baixos, mas cada vez que ria muito, né? Vamos fazer o top das 5 notícias mais babados da semana. Isso não funciona. Isso funciona na internet. Bem, mas na TV, é muito mais fácil você conversar e trazer as 5 notícias como se não fosse um top, mas conversando. Faltaram ali colaboradores fixos, faltaram ali muitas coisas, né? E esse talvez tenha sido o grande aprendizado, eu acho, de todo mundo lá do SBT, né? Que você tem que arriscar sim, mas que você talvez tenha que arriscar e olhar e ser menos resistente a mudanças. As mudanças são necessárias, ainda mais numa fase de reestruturação. Virgínia, funcionou? Funcionou. Muito pela capacidade dela de se entregar e falar assim, ok, eu tenho uma vida como influenciador e sou um grande sucesso aqui, mas vou tentar fazer algo diferente lá, me entregar para a televisão aberta, e ela se entregou, ela tem um excelente diretor, mas também eu acho que por falta de competição no sábado. Ela tem pela frente só quando tem o Big Brother e quando tem o Altas Horas, porque a Fazenda esse ano não virou do jeito que poderia virar aos sábados. A Grande Conquista também não virou do jeito que poderia virar aos sábados, mas era um programa muito mais, chegou no ar muito mais bem formatado. O que a gente via era que o Chega Mais e o Tá Na Hora estavam no lugar errado. Eles foram desenvolvidos como programas de entretenimento. E não eram programas de entretenimento, são programas de conteúdo. Conteúdo de entretenimento, ok, mas é de conteúdo e precisa estar no lugar certo, numa diretoria que olhe para o conteúdo ou uma diretoria de jornalismo. O SBT fez toda essa reforma e o primeiro impacto começou a dar resultado. Vamos ver se vai ser um resultado sólido, porque já nessa sexta-feira de manhã estava baixo o índice. Mas o fato é que já colocam ali no jornalismo e que sabe tratar com esse tipo de programa, com esse tipo de notícia. Então eu acho que o grande aprendizado do SBT é isso. Independente se é Thiago Leifert, Sônia Abrão, se vão chamar Ana Furtado, quem quer que seja, o fato é assim, só o nome não faz a diferença. Você precisa ter um bom conteúdo. A Sônia Abrão, ela acontece lá na Rede TV e é exemplo para muita gente. Por quê? Porque ela é referência no assunto que ela fala. O Fofocalizando foi se arrumar agora, quando colocou no foco o Léo Dias, que é referência no que fala. Os demais ali ainda não são referência. A Gabi é uma boa repórter, já flerta bastante com esse mundo das celebridades, mas não é. Ele é uma referência. E outra coisa que o SBT também pecou muito em 2024, acreditar que você pode repaginar tudo. Que assim, tira os velhos, vamos trazer os novos, porque esses novos vão trazer público novo. Não traz, não leva, e isso ficou provado. Eu acho que assim, eu não coloco como a palavra fracasso, né, mas falo que foi um ano difícil para o SBT, mas um ano de reestruturação. Se não tivesse sido feito,
todos estariam cobrando. Ah, o SBT de braços cruzados não faz nada, tal, continua na mesmice. Se faz, cobra. Mas eu acho que a Daniela, ela resolveu bancar, ela resolveu pagar o preço de fazer alguma coisa e de testar alguma coisa. Para 2025, até onde eu sei, tudo será feito com o pé no chão, para justamente não gastar demais e render menos. E mais do que isso, pé no chão para relacionamentos com os artistas. As coisas mudaram no SBT. E pelo que me falaram, aquela época do Silvio, que ainda havia uma conversa diferente, hoje é uma conversa muito técnica, muito administrativa, muito pelo olhar de quem está lá no comando. E aí a Daniela precisa se cercar muito bem desse pessoal. Bom, esse é o Vanucci Responde, feito com a sua participação, com as suas perguntas, com a sua observação. A gente fala de TV a partir do seu olhar. Eu espero encontrar você num próximo vídeo, num próximo conteúdo aqui no canal do Vanucci. Até mais, tchau, tchau.